Então não é assim, nós temos que diminuir a economia. Não, nós temos que pensar que a economia tem que ser reorientada em função da diminuição do impacto humano sobre o meio ambiente. E aí você tem milhões de coisas, você tem o transporte público, você tem o saneamento básico, você tem a agricultura orgânica, familiar, o desmonte da globalização econômica, porque não tem sentido o Brasil produzir soja para alimentar o porco na China. Assim, não é assim que funciona. Assim não pode funcionar no planeta. Tá certo? Olá, meu nome é Daniel Monteiro, eu faço parte da plataforma Contra Poder, que é uma plataforma de debates da esquerda. O objetivo da plataforma é contribuir para a renovação da esquerda brasileira. E a gente está começando hoje o nosso programa de entrevistas, né? A ideia é que a gente com frequência entreviste pessoas, militantes, intelectuais, ligados ao campo da esquerda. E hoje a gente vai começar a nossa entrevista com o professor Luiz Marques, que é professor de História da Unicamp, né? Que tem vários livros e ensaios publicados, né? Um deles é o que tem a ver com o tema da entrevista de hoje, né? Capitalismo e Colapso Ambiental, né? O professor Luiz Marques também participa do Observatório das Crises Ambientais da Unicamp, né? Bom, boa tarde, professor. Bom, apesar dos alertas da comunidade científica, né, ainda existem muitas pessoas que não levam a sério, né, o risco do colapso ambiental, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né, o presidente Bolsonaro está entre essas pessoas, né? Nos Estados Unidos a gente tem o Trump, né, que também é outro político governante que não acredita, né, contesta, né, as ameaças da crise ambiental, né? E mesmo na esquerda existem pessoas que ainda não acreditam muito, não levam muito a sério, né, os alertas dos cientistas. Então, uma primeira questão que eu gostaria de saber do senhor é assim: essa ameaça do colapso ambiental, ela é real? Ela não só é real, mas ela está já se transformando não apenas numa ameaça, mas num processo no qual você vê que as consequências estão já começando. Você tem ondas de calor, você tem secas, você tem problemas de uso impróprio do solo, desmatamento, uma série de questões que estão vinculadas exatamente a esses desequilíbrios do sistema Terra, que já estão num processo de aceleração e que devem agora começar a manifestar já no próximo decênio, a manifestar consequências que vão ser absolutamente incontornáveis e irrefutáveis. Sempre vai haver quem refute, sempre vai haver quem refute. Por quê? Porque as pessoas... Porque essa é uma questão que está muito vinculada ao interesse. O problema não é saber se as pessoas estão ou não acreditando num enunciado de verdade. É que as pessoas reagem em função dos seus interesses. E no caso do Brasil, o agronegócio, a mineração, mas sobretudo o agronegócio, tem um interesse vital em que essas questões não sejam, vamos dizer assim, não ganhem a dimensão social, de consciência pública que elas precisam ter. No caso da esquerda, eu acho que a esquerda tem uma resistência, os setores da esquerda têm uma certa resistência, sobretudo no que se refere à questão da energia, ou seja, elas estão muito vinculadas ainda à ideia da Petrobras, à ideia de uma matriz energética vinculada à queima de combustíveis fósseis, mas a esquerda ela pode ser convencida, é uma questão de argumentação, de racionalidade. A direita não. A direita ela não vai ser convencida porque ela está muito fortemente, vamos dizer assim, enraizada na área do interesse e não da busca, vamos dizer assim, de enunciados científicos, né? Um trabalho muito grande tem que ser feito com a esquerda, mas a gente não pode ter a ilusão de que a direita vai se deixar convencer por argumentos. A esquerda sim, porque a esquerda não tem nada a perder, ela só tem a ganhar se ela puder entender que a questão ambiental e a questão social são duas faces da mesma moeda. Ela está ainda numa agenda do século XX. Digo, alguns setores da esquerda estão numa agenda do século XX ainda, das lutas sociais, que são totalmente legítimas, mas que hoje em dia não tem mais, vamos dizer assim, não podem mais existir dissociadas da questão ambiental. Perfeito. E essa crise ambiental,
ela foi provocada pela ação humana ou ela está ocorrendo por processos alheios à atividade da nossa espécie? Não. Evidentemente, ela é o que se chama antropogênica, ou seja, ela tem a origem na atividade humana. Vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil, veja, é um país, até 1969, até o início da Transamazônica, a floresta amazônica e o cerrado estavam praticamente intocados. Depois de centenas de milhares de anos, talvez milhões de anos, esses grandes biomas da Amazônia e do Cerrado estavam intocados. Não porque fossem desertos, porque havia populações que habitavam ali desde a ocupação humana da América do Sul, portanto desde pelo menos 10, 12 mil anos atrás. E elas tinham uma relação de simbiose com a floresta, que era uma relação produtiva, uma relação de respeito e uma relação, vamos assim, de conservação. Em 50 anos, apenas 50 anos, nós destruímos 800 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica. E nós destruímos mais de 1 milhão de quilômetros quadrados do cerrado, que são 2 biomas de uma riqueza de biodiversidade imensa e que são responsáveis, no caso da Amazônia, pela precipitação de chuvas, no caso do cerrado, porque o cerrado é o berço de 3 grandes bacias hidrográficas do Brasil, e nós destruímos isso em 50 anos, que é alguma coisa que não pode ficar sem consequência. Qualquer pessoa de bom senso entende que se você destrói 2 milhões ou quase 2 milhões de quilômetros quadrados da cobertura vegetal primária de um país ou de um território, evidentemente que vai haver consequências brutais. Então, no caso do Brasil, sobretudo, a questão do desmatamento é o principal. Em outros países, não necessariamente, não só porque eles desmataram ao longo de milênios, e, portanto, é um desmatamento que permite uma certa adaptação, enquanto que nós fizemos isso em 50 anos, como o problema lá são de matrizes energéticas, porque eles são países que se industrializaram muito antes, e, portanto, eles estamos assim, muito mais responsáveis do que os países de industrialização recente no que se refere à emissão de gases de efeito estufa, CO2, sobretudo, metano e tal, né? Então, é claro que esse desequilíbrio é um desequilíbrio que ocorreu nos últimos 200 anos, no caso do Brasil, nos últimos 50 anos, e na escala geológica isso significa um impacto. Nós estamos destruindo o planeta, nós estamos destruindo a biodiversidade do planeta 100 mil vezes mais rápido do que a taxa normal de extinção das espécies, porque a extinção é um fato normal da evolução. Só que nós estamos fazendo isso 100 mil vezes mais rápido, e, portanto, nós suprimimos um fator fundamental que é a adaptação, né? A adaptação é fundamental para isso. Perfeito. E pode-se dizer, então, que o capitalismo é o grande responsável pela ameaça de colapso ambiental? Claro, quer dizer, quando nós falamos nos últimos 200 anos, significa exatamente os anos da Revolução Industrial. São os anos nos quais há uma exploração, e se inicia a exploração em grande escala dos combustíveis fósseis, em primeiro lugar o carvão e depois o petróleo e em seguida o gás. E é isso que permitiu, vamos dizer assim, ao capitalismo uma expansão gigantesca. É do DNA do capitalismo, é da essência do capitalismo, está no código genético do capitalismo a ideia de expansão. O capitalismo só funciona se expandindo. Se ele não consegue se expandir, ele entra em crise. E, portanto, esse sistema é um sistema que é inerentemente, vamos dizer assim, destrutivo. Por quê? Porque nós temos um planeta que passou a ficar relativamente pequeno diante dessa atividade, da potência dessa atividade, e um sistema que funciona na base do crescimento infinito num planeta finito, evidentemente, a um certo momento ele entra em choque. Ele entra em choque com alguma coisa que é da ordem, vamos dizer, das leis da física, das leis da química, das leis da biologia, né? Então, as leis de desenvolvimento do capitalismo são incompatíveis com as leis da natureza. E é por isso que o capitalismo, portanto, é necessariamente destrutivo. Ele não foi, quer dizer, ele era destrutivo, mas essa destruição não tinha atingido uma escala capaz de alterar as coordenadas ambientais do planeta. Agora atingiu. E agora se transforma em alguma coisa que é irreversivelmente destrutivo. Ou nós paramos com esse sistema expansivo, ou nós vamos sofrer as consequências disso. Já começamos a sofrer, mas as consequências reais estão por vir. Estão por vir não para os nossos netos, estão por vir no próximo decênio. É agora já que vai acontecer as coisas, que vão começar a acontecer as coisas muito claramente, entre as quais o aumento da temperatura média global. Nós vamos chegar a nós já fizemos 1,1 nos últimos 5 anos, que é imenso. Quando falam 1,1 parece que não é nada, mas é a temperatura média do planeta.
oceânica e terrestre combinados. Se fosse só a terrestre, nós estaríamos ultrapassando já 2 graus. E nós vamos chegar a 1,5 ao longo do segundo decênio, 2 graus ao longo do quarto decênio, e isso não é compatível com as condições nas quais foi possível o desenvolvimento da civilização. Simplesmente não é compatível. Então, ou nós paramos esse trem, ou nós vamos sofrer as consequências absolutamente catastróficas disso. O crescimento populacional da humanidade não provocaria, independentemente do sistema social vigente, essa situação atual de crise ambiental? Uma outra questão relacionada também com essa. O número de seres humanos hoje não é, por si só, independente do sistema social, compatível com o ecossistema? Veja, eu tenho muita conversa com os amigos meus demógrafos, e eu sou um pouquinho mais, digamos assim, eu tendo a atribuir à questão da população um valor, um peso um pouco maior do que os demógrafos. Mas daí a dizer que, no sentido que, portanto, o crescimento demográfico é um problema. Ele é o problema? Não, ele não é o problema. Ele não deixa, entretanto, de ser um dos problemas. A questão não é tanto a população, embora, evidentemente, se nós continuarmos nesse ritmo, nós vamos ter um problema no futuro. É verdade que a taxa de crescimento populacional tem decaído muito. Então, nós vamos chegar em 2100 com uma população de crescimento zero. Só que até nós chegarmos em 2100 com uma população de crescimento zero, nós vamos ter um problema em relação a isso. Então, dizer que não há problema populacional não me parece correto. Dizer que este é o problema, não. O problema é a população multiplicado pelo consumo. Então, o problema, aquilo que se fala normalmente, quer dizer, o impacto significa o quê? O impacto humano sobre o sistema natural é o produto da população mais o consumo, a afluência e mais a tecnologia destrutiva. Quando você tem esses 3 fatores, aí você percebe que a questão fundamental não é a população. A população é um dos fatores e não é o mais importante. O problema é a distribuição desigual da renda. Então você tem um grupo muito pequeno da população mundial, vamos dizer assim, 10%, para ser o mais largo possível, 10%, que é responsável pela maior parte da destruição do planeta. Enquanto que você tem 90% da população que está num nível de consumo que é perfeitamente sustentável ainda. É evidente que esses 90% podem até querer ambicionar ter o padrão de consumo dos 10%, não é possível. O que é preciso fazer é distribuir mais igualitariamente esse tipo de recurso. Então você tem que... Porque é muito importante pensar o seguinte, se você criar uma enorme estrutura, por exemplo, de saneamento básico, isso significa um investimento muito grande, significa um aumento da economia, mas significa uma diminuição do impacto. Então não é assim, nós temos que diminuir a economia. Não, nós temos que pensar que a economia tem que ser reorientada em função da diminuição do impacto humano sobre o meio ambiente. E aí você tem milhões de coisas, você tem o transporte público, você tem o saneamento básico, você tem uma série de atividades que poderiam, a agricultura orgânica, familiar, o desmonte da globalização econômica, porque não tem sentido o Brasil produzir soja para alimentar o porco na China. Isso é evidente, qualquer criança pode entender que isso é insustentável, que você não pode pegar milhões de toneladas de um produto, colocar num navio que vai gastar uma quantidade imensa de combustível fóssil para levar para a China alimentar os porcos dela. Isso não é assim que funciona. Assim não pode funcionar o planeta, tá certo? Você tem que voltar para uma agricultura familiar de alta produtividade. Não significa pensar que é mais... A agricultura orgânica hoje tem uma produtividade, já hoje, tem uma produtividade equiparável ao agronegócio. Então essa conversinha mole do agronegócio de que a grande produtividade do agronegócio, o agronegócio tem produtividade? Tem, mas não é maior do que a agricultura orgânica. E ela pode ser muito maior a longo prazo, a orgânica, porque ela não destrói o solo, porque ela não joga agrotóxicos, porque ela não envenena o ambiente, não envenena os próprios organismos humanos, etc, etc. Então o sistema tal como ele está, ele é suicida. Ele é claramente suicida, certo? E a população tem um fator, tem um peso muito pequeno em relação a isso. Pelo menos os 90% que não são os mais ricos. Certo? Ainda dá tempo de impedir a catástrofe ambiental? Veja, eu acho que ninguém sabe, de fato, o ponto em que estamos.
Você não tem uma estrada em que você tem saídas é a última saída para evitar a catástrofe, né? Como você tem a última saída para evitar o pedágio, entendeu? Não é assim que funciona. Nós sabemos, em todo caso, que nós já estamos comprometidos com um futuro que será necessariamente pior. Agora, o problema é saber quão pior, e o problema é saber qual é a capacidade que nós temos de reagir à dinâmica contemporânea. Se nós reagirmos como sociedade de uma maneira corajosa, lúcida, coletiva, na base da cooperação, etc., etc., não significa que nós não vamos ter consequências negativas. Elas são inevitáveis, mas elas vão ser num nível muito menor do que se nós continuarmos na trajetória em que estamos agora. Se nós continuarmos na trajetória que estamos agora por mais 10 anos, eu diria que a catástrofe seria completamente inevitável. Mas nós temos ainda essa janela de 10 anos. Se nós aproveitarmos essa janela, se nós fizermos a lição de casa, aí nós conseguimos efetivamente criar uma situação em que a situação piora, mas depois ela pode ser recuperada, digamos assim, né? O problema é a irreversibilidade. Tem um artigo muito importante que saiu ano passado, que se chama Trajetórias do Sistema Terra no Mundo Contemporâneo, que fala de um conceito que chama-se Hot House Earth, a Terra como casa quente. E o que eles mostram é que existem uma série de alças de retroalimentação que podem criar um sistema de cascada de efeitos que você já não controla mais. Nós não sabemos em que ponto nós estamos. Provavelmente nós não chegamos ainda nesse ponto, mas não é certo que nós não tenhamos chegado. É preciso apostar que a gente não chegou, né? Porque se nós apostarmos que ainda não chegou, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Não adianta a gente ficar esperando o tipping point, como eles falam, né? O ponto crítico de virada, porque aí já não tem mais condição de fazer nada. É possível superar a crise ambiental nos marcos do capitalismo? Um capitalismo verde, por exemplo, compatível com a preservação ambiental? Veja, eu acho o seguinte, eu não jogo o capitalismo verde no lixo. Eu acho que dentro dos marcos do capitalismo, há muita coisa que o capitalismo, como o capitalismo, poderia fazer que não está fazendo. Quer dizer, haveria muito progresso dentro do capitalismo, de maneira que você desacelerasse essa trajetória em relação ao colapso. Que você amenizasse, que você atenuasse isso. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é possível que dentro do capitalismo nós consigamos reverter esse processo? Aí eu acho que não. Acho que não dá, porque faz parte do DNA do sistema a expansão. E nós temos agora que encontrar uma outra maneira de funcionamento da economia que permita que nós atendamos às necessidades sociais sem estarmos amarrados ao tal do crescimento do PIB. O crescimento do PIB não é um parâmetro importante. Ele pode crescer se nós reorientarmos a economia para a diminuição do impacto. Ele pode crescer. Agora, não é porque ele cresceu que é bom. Então, esse é um fenômeno do capitalismo que, ao meu ver, tem que ser claro. Quer dizer, a médio prazo, ou nós temos uma sociedade viável, ou nós temos o capitalismo. Você não tem os dois juntos. Não dá para ter os dois juntos. O que não significa que não haja muita coisa que você possa fazer dentro de um sistema ainda capitalista. E é preciso que a sociedade faça pressão sobre o sistema capitalista para que ele, de alguma maneira, seja levado. O capitalismo sozinho não faz nada. Ele não é autocorrigível, mas ele pode ser relativamente corrigido se houver uma pressão social muito grande. A questão da luta de classes mostrou muito claramente isso. Acho que a social-democracia foi criada porque o capitalismo ficou bonzinho? Não, porque havia uma luta de classes muito forte, porque houve exigências sociais, porque houve sacrifício, etc., etc., e greves, etc., e o que levou a que houvesse uma série de melhoras nos salários, no atendimento social, educação pública, saúde pública, etc., etc. A mesma coisa pode se pensar em termos ambientais. Agora, evidentemente, isso não vai levar a uma reversão desse processo. A reversão desse processo só é possível se houver uma superação das estruturas fundamentais de funcionamento da economia. E o que significa isso? Significa simplesmente o seguinte: a sociedade democraticamente tem que decidir onde ela vai colocar os seus recursos estratégicos. E os recursos estratégicos são duas coisas fundamentais: energia e alimentação. Se a sociedade decide, em função de uma consciência clara daquilo que é necessário que se faça,
no que diz respeito à energia e no que diz respeito à alimentação, o que supõe que, portanto, nós temos que retirar o poder das corporações e transferir esse poder para a sociedade, aí acho que é possível. Agora, como fazer isso, eu já não saberia responder. Aí é toda uma tarefa coletiva da sociedade, que não está na cabeça de ninguém, sabe? As experiências do chamado socialismo real também destruíram o meio ambiente, a natureza. Qual é então a saída? Um socialismo ecológico, um ecossocialismo? Então, veja, eu acho que isso que é importante que a gente se detenha um pouco nisso aqui. Quer dizer, quando a gente fala em socialismo real, que é até uma expressão curiosa, né? Porque a gente não fala em capitalismo real, né? Fala em socialismo real, não sei muito bem o que significa. Socialismo foi o que aconteceu, né? Foi a experiência histórica do século XX. Se nós pegarmos o caso da União Soviética, de fato, ela foi capaz, e é uma proeza fazer isso, ela foi capaz de destruir mais do que o sistema capitalista. Quer dizer, se você pegar o caso do Mar de Aral, por exemplo, você pegar o Lago Baikal, que agora está sendo ainda destruído, o que aconteceu na União Soviética, para não falar em Chernobyl, etc. Chernobyl foi um acidente, claro que havia negligência, etc. Mas claramente, quer dizer, o socialismo real se mostrou extremamente destrutivo. Vamos falar em ecossocialismo, eu acho uma belíssima palavra. Agora, o que é isso, concretamente falando, em termos de experiência histórica, a gente vai ter que construir. Eu acho que a esquerda tem uma certa dificuldade em, vamos dizer assim, ela precisa dar menos importância para o nome. As pessoas ficam assim, não, eu sou ecossocialista, não, eu sou ecocomunista, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não precisa discutir o nome. O que a gente tem que fazer é, de alguma maneira, encontrar uma forma alternativa de sociedade. Em primeiro lugar, acho que a gente precisa acreditar que existe uma forma alternativa de sociedade. O fracasso da experiência do socialismo no século XX, em certa medida, foi um fracasso, em grande medida foi um fracasso, embora se você pensar a China não seria hoje a potência que é, se não tivesse sido a experiência socialista. Então não vamos falar em um fracasso em termos absolutos. Agora, esse tipo de potência que a China eu não diria que seria uma coisa a ser almejada, né, em hipótese alguma. Embora tenha havido enormes benefícios para a sociedade chinesa, sem dúvida nenhuma. Agora, não vamos discutir o nome. Ecossocialismo está ótimo. Para mim está ótimo. Se você quiser chamar de outro nome, também está ótimo. O problema é saber quais são as coordenadas dessa nova sociedade. Quem sabe a gente não tem nome nenhuma para essa sociedade. O importante é que ela funcione de uma maneira alternativa àquela que funciona atualmente. Como é que ela funciona alternativamente? Nessa questão, nós temos que pensar que o critério da atividade econômica é a compatibilidade dela com a sobrevivência da sociedade e da relação do homem com a natureza. Se a gente parte desse princípio, a gente pode dar o nome de ecossocialismo, pode dar o nome de Strumpf, pode dar o nome que quiser, tá certo? Porque as pessoas falam em ecossocialismo, eu entendo, porque eles querem manter a ideia do socialismo, e eu acho muito importante manter a ideia de socialismo, no sentido que é evidente que uma sociedade tem que ter um planejamento, ela tem que ter algum tipo de organização coletiva, e essa organização coletiva, tal como se pensou desde então, ela está no Estado. Não adianta achar que nós vamos fazer alguma coisa sem gestão pública, tá certo? Então a palavra socialismo me parece que ela deva permanecer, se as pessoas querem discutir nomes. Né? Mas o importante não é bem o nome, o importante é entender qual é o que está em jogo. Né? O senhor publicou em 2015 o livro Capitalismo e Colapso Ambiental. No final de 2018, o senhor lançou uma nova edição, revista e ampliada. Eu gostaria de saber quais foram as suas motivações para lançar essa nova edição e se a situação da crise ambiental melhorou ou piorou nesse meio tempo. Não, então, quando lancei esse livro em 2015, eu não tinha nenhuma expectativa de que o livro tivesse qualquer repercussão. Eu publiquei o livro, escrevi o livro um pouco com um acerto de consciência comigo mesmo, quer dizer, eu vinha de uma outra trajetória, eu tinha sido militante de esquerda, inclusive quando jovem, depois me enveredei por História da Arte, e aquilo ficou na minha cabeça, e de repente caiu a ficha, por volta de 2006, 2007, de que a situação era realmente catastrófica ou pré-catastrófica. E eu resolvi escrever esse livro um pouco para dizer, bom, olha, é isso aqui que eu penso. E acabei sendo levado a fazer mais pesquisa do que imaginava, que saiu um livro grande, etc, etc. E o livro teve uma repercussão maior, muito maior, muitíssimo maior do que eu imaginava que ia ter. Primeiro, um livro acadêmico que ia estar no meio de outros. E tinha uma importância para mim, mais do que para... E ele teve uma repercussão, foi muito legal, foi muito gratificante, etc, etc. Esgotaram Ele ganhou o prêmio Jabuti em 2016, também caí da cadeira quando soube isso.
E fui refazendo, porque havia esgotado, mas a cada vez eu fui escrevendo um prefácio e fui reescrevendo o livro, de fato. Não só escrevendo um prefácio para a segunda e terceira edição, mas fui reescrevendo o livro. E por que eu fui reescrevendo o livro? Porque eu estou correndo atrás do prejuízo, porque cada vez que você mostra o livro, a primeira parte do livro tem muitos dados, e esses dados vão sendo superados muito rapidamente por situações muito piores. Agora estou fazendo aquilo que pode vir a ser a 4ª edição, porque é uma edição inglesa, pode ser que ela venha a se tornar a 4ª edição. E claramente os primeiros capítulos do livro estão sendo reescritos, porque a situação vai piorando a uma velocidade vertiginosa. De tal maneira que eu imagino que esse livro daqui a 3 anos, se houver uma 4ª edição, ele já vai estar em parte superado. Quer dizer, a segunda parte do livro são as teses do livro propriamente, e essas permanecem, né? Agora, a parte da apresentação desse dossiê de dados, ele tem que ser reformulado. A ideia talvez seja transformar esse livro numa plataforma da internet, para que você possa mudar os dados sem ter que usar de novo uma edição, etc., né? Mas a situação claramente piora a olhos vistos, né? Em todos os sentidos. No caso do Brasil, o desmatamento agora, sobretudo agora com o Bolsonaro, então há uma explosão em relação a isso que já era prevista. As pessoas que votaram no Bolsonaro não podem alegar surpresa. Bolsonaro jamais escondeu o jogo dele. Ele disse exatamente aquilo que ele ia fazer e ele está fazendo, e não está fazendo mais porque existe uma estrutura institucional que ainda mais ou menos impede. Porque se deixasse a rédea solta, ele faria aquilo que ele prometeu. E aquilo que ele prometeu é simplesmente colocar a sociedade brasileira numa situação de catástrofe social e natural irreversível, né? Professor, muito obrigado. De nada, eu que agradeço. E desejamos aí sucesso aí na 4ª edição do livro. Quem sabe que vamos ver. Um trabalho realmente importante. Obrigado. Beleza.